Beleza. Então, essa aula aqui, basicamente, ela tratou de administração de caixa, mas também falou sobre capital de giro, certo? Então, vamos continuar falando, então, sobre as duas temáticas aqui. E aí vamos partir já para o desafio, e no desafio a gente resolve as questões aí, e as questões já estão já no formato que vai ser cobrado na prova de vocês. Bora lá. A primeira questão aqui, né, é o questionamento, né, que caixa é um investimento de baixo risco e de baixo retorno. Então, o que acontece? Para os investidores, não é tão interessante a manutenção de caixa. Só que o que a gente observa nas demonstrações contábeis é que, atualmente, há uma tendência das empresas pela acumulação de altos volumes de recursos em contas de disponibilidades, tá? O que leva aí diversos cientistas aí, tá? Na área de finanças e na área de economia, a se questionarem o que acontece, né, com esse tipo de investimento, por que o pessoal opta por manter recursos em caixa, tá? Então, a primeira grande questão é essa. Então, de acordo com o Mazaf Neto, tá, e o Lima, os fluxos de caixa são recursos que transitam, entram e saem pelo caixa da entidade em determinado período, tá? Então, é um circulante, tá? Um circulante. Por definição, esse fluxo de caixa aí vai ser o que circula no caixa da empresa ali, então vai ser as disponibilidades, tá? Na verdade, as disponibilidades. Então, quando a gente fala de caixa, a gente está falando de disponibilidades, tá? Tanto caixa quanto disponíveis. E quando eu estiver falando de capital de giro, eu estou falando do circulante, tá? Entendam por assim. Sem sendo os fluxos de caixa, considero as operações que repercutem em caixa e equivalentes de caixa disponível. Então, o fluxo de caixa líquido, tá, é determinado pelo lucro líquido, mais as despesas não desembolsáveis. Aí eu fiz uma demonstração do quadro para vocês na aula. Importante saber que, geralmente, o caixa vai compreender o numerário em espécie e os depósitos bancários estão disponíveis para saque imediato. Equivalentes de caixa vão ser aquelas aplicações de curto prazo, geralmente 3 meses ou menos, tá? Que sejam de alta liquidez, que estão prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um risco insignificante, tá? Então, justamente por isso que o retorno é baixo, porque o risco é insignificante, tá? E aí, isso aqui tudo definição que eu estou trazendo aqui, pessoal, do CPC 03, tá? Que trata da demonstração de fluxo de caixa. Os fluxos de caixa são as entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa, tá? É isso. Um exemplozinho aqui de cálculo. E por que os gestores, os administradores, mantêm recursos em caixa? Aí o John Maynard Keynes, tá? Ele fez um estudo, né? É o primeiro a estudar essa questão da retenção de caixa. Ele fez um estudo e identificou três determinantes para essa retenção de caixa, que seria especulação, tá? O interesse em especular, tá? Pode surgir uma possível oportunidade e aí justamente por isso ele mantém aquele recurso em caixa ali para se surgir essa oportunidade de investimento, ele tem o recurso pronto disponível para ele. É a questão da precaução, tá? Então, assim, a empresa geralmente ela precisa de recursos para poder operar e justamente em algum momento de sazonalidade ela pode precisar daquele recurso e aí justamente ela guarda aquele dinheiro em caixa como uma reserva de segurança, tá? Um plano de contingência. As transações relacionam-se ao numerário mantido, e o terceiro motivo é a transação, tá? Relaciona-se ao numerário mantido em caixa para custear dispêndios rotineiros, sendo influenciado pela sazonalidade do ciclo operacional. Isso aqui seria por questões de rotina, enquanto que a precaução seria por situações imprevistas, as transações seriam por situações previstas, tá? A sazonalidade, quando eu falo, seria a sazonalidade de, por exemplo, a empresa ela trabalha com artigos para Natal, então o período final do ano é o período de pico das vendas dela, então ela vai trabalhar com essa sazonalidade e justamente por saber disso, ela vai manter aquele recurso em caixa. Bom, pessoal, e o que é o ciclo de caixa? O ciclo de caixa é o período de tempo entre o desembolso inicial para pagamento de despesas até o recebimento do produto da venda.
Memorizem isso, pessoal. Ciclo de caixa ou ciclo financeiro é o período entre o primeiro desembolso que é feito, tá? Primeira saída de caixa, até o recebimento, tá? Pelo produto da venda, a última entrada de caixa. Esse seria o ciclo de caixa, o ciclo financeiro, certo? Aqui eu trago uma imagem para ilustrar, tá? Para vocês. Como funciona essa questão do ciclo operacional, do ciclo de caixa, tá? Como é que é isso? O ciclo operacional sempre vai ser maior, perdão, sempre não, pode ocorrer de ser menor. Não acontece muito na prática, tá? Não é comum acontecer na prática, mas pode acontecer. Do ciclo de caixa, o ciclo financeiro ser inferior ao ciclo operacional, mas geralmente o ciclo operacional é maior do que o ciclo de caixa, tá? O que acontece, aliás, né? O ciclo de caixa ou o ciclo financeiro ele não pode ser maior do que o ciclo operacional. O que pode acontecer é que ele seja igual, tá? Ele vai ser igual quando, professor? Quando todas as operações da empresa forem feitas à vista. Aí nesse caso, tá? Nesse caso, os dois vão ser iguais. Mas geralmente quando as empresas trabalham com alguma coisa a prazo, tanto os recebimentos das vendas quanto o pagamento aos fornecedores, os dois apresentam discrepância e geralmente o ciclo operacional vai ser maior. Tá. Aconteceu aqui a compra da matéria-prima. Da compra da matéria-prima até o recebimento pela venda da mercadoria é o ciclo operacional. Do primeiro pagamento, seja fornecedor, seja funcionário, até o recebimento é o nosso ciclo de caixa, tá? Ou ciclo financeiro. É isso que eu quero que vocês tenham em mente. Vamos por exemplo aqui. Um exemplo de cálculo aqui, pessoal. A empresa aqui, Tião Berranteiro Limitada, apresenta um prazo médio ponderado de pagamento a fornecedores e funcionários de 28 dias. A entidade gira seu caixa 5 vezes ao ano. Tá? E os clientes pagam as duplicatas no prazo de 35 dias. Identifica o prazo médio de cobrança, ou recebimento, tá? E de pagamento, tá? Então, ela leva a pagar os fornecedores e, em seguida, calcule o prazo médio de estocagem, o ciclo operacional e o ciclo de caixa. Bora lá. Bom, prazo médio de pagamento, como vocês viram, 28 dias. Prazo médio de cobrança, tá? 35 dias aqui. A gente vai calcular agora o prazo médio de estocagem, tá? O prazo médio de estocagem aqui, né? 360 dividido pelo giro de estoque, tá? O estoque lá da Berranteiro Limitado é de 5 vezes ao ano. Se é 5 vezes ao ano, a gente divide lá os 360 por 5. Vai dar 72 dias, certo? Então, prazo médio de estocagem, 72 dias. Se ela gira o estoque 5 vezes ao ano, significa o quê? Para girar 5 vezes ao ano, então, eu vou dividir os 360 dias do ano ali, né? Considerando o ano comercial, dividindo por 5, vou chegar a 72 dias. Agora está tranquilo para calcular o ciclo operacional, porque o ciclo operacional é o prazo médio de estocagem mais o prazo médio de recebimento ou de cobrança. Então, basta calcular ali os 72 mais 35, eu vou chegar a 107 dias. E aí, tendo de posse da informação do ciclo, de qual que é o ciclo operacional, para calcular o ciclo de caixa, o ciclo financeiro, basta eu descontar ali os dias, o prazo médio de pagamento, tá? Então, é só colocar ali o ciclo operacional, menos o prazo médio de pagamento, que são de 28 dias, eu vou chegar a 79 dias. Aí. Então, o ciclo de caixa, o ciclo financeiro é de 79 dias, o ciclo operacional, 107 dias. Pessoal, saber isso aqui é imprescindível para a prova, tá? Sem saber isso aqui, não dá para ir para a prova, tá? Então, trabalhem com esses cálculos aqui, ó. Qualquer coisa, vocês voltem aqui no exemplo, tem um exemplo na aula e vai ter questões no desafio e teve questões na lista de exercícios. Então, não dá para ir para a prova sem saber disso. Certo? Pessoal, outra questão importante. Isso aqui não teve na lista, mas vai ter no desafio e provavelmente vai ter na prova. Saldo mínimo de caixa. O saldo mínimo de caixa tem por finalidade assegurar o quê? O pagamento tempestivo das obrigações pela entidade. Pela entidade. Bem como garantir uma reserva de segurança para eventuais contingências. Então, é para isso que serve o saldo mínimo de caixa. Então, a empresa ela tem que definir qual vai ser esse saldo mínimo de caixa que ela vai manter. E eu preciso que vocês saibam calcular esse saldo mínimo de caixa. Que também é muito simples. Né? Sabendo aqueles conhecimentos ali anteriores que eu falei para vocês, de calcular o prazo médio de estocagem,
o ciclo operacional, o ciclo financeiro, para calcular o saldo mínimo de caixa, fica tranquilo, tá? Então, o saldo mínimo de caixa, ele vai ser os desembolsos totais de caixa esperado em determinado período, dividido pelo giro de caixa do período. Tem exemplo. O exemplo que a gente traz aqui é da empresa Risca Faca Limitada, tá? Ela gira os estoques 8 vezes ao ano e suas duplicatas a receber 6 vezes ao ano, enquanto que o prazo médio de pagamento a fornecedores e funcionários é de 40 dias, tá? De 40 dias. Então, você vai ter que fazer o quê? Tinha que explicar o que representa o ciclo de caixa e o ciclo financeiro, determinar o ciclo operacional e o ciclo de caixa da entidade, e aí depois calcular o saldo mínimo de caixa, levando em consideração uma estimativa aqui de desembolso de 5 milhões e 400 mil, tá? Num ciclo operacional em consideração. Pessoal, de posse das informações que foram dadas pelo enunciado, a gente tem que, se a empresa gira os estoques 8 vezes ao ano, então isso quer dizer que o prazo médio de estocagem é de 45 dias. Além disso, se ela tem um giro de duplicados a pagar aí, né? Aliás, um giro de duplicados a receber, perdão, de 6, tá? Giro de duplicados a receber de 6, isso significa que, dividindo esses 360 dias do ano por 6, eu vou chegar a 60 dias. Então, o prazo médio de cobrança ou de recebimento é de 60 dias. Dessa forma, agora eu posso calcular o nosso ciclo operacional, que vai ser o prazo médio de estocagem mais o prazo médio de cobrança. E aí a gente vai chegar a 105 dias. Lembrando, para chegar ao ciclo financeiro, basta descontar o prazo médio de pagamento, que a gente já sabe pelo enunciado que é de 40 dias, tá? Então, com base nisso, a gente vai chegar a 65 dias. Então, a gente sabe qual que é o ciclo operacional, sabe qual que é o ciclo financeiro. Agora, basta apenas, né, calcular o saldo mínimo de caixa, né? E, como eu tenho aqui no slide anterior, falei para vocês, o saldo mínimo de caixa é o somatório, né, aqui dos desembolsos totais de caixa esperado em determinado período, dividido pelo giro de caixa do período. Como é que fica, então, nessa questão, professor? Simples aqui. Se o ciclo financeiro da empresa é de 65 dias, basta dividir os 360 dias do ano, tá? Ou dividir os 360 dias do ano por 65. Com isso, eu vou chegar a 5,4. Agora, basta dividir, tá? Agora que eu já sei qual que é o giro de caixa, basta dividir os 5 milhões e 400 por 5,54. E aí eu vou chegar a 975 mil. Tá? Então, o saldo mínimo de caixa que a empresa tem que manter é 975 mil, certo? Outra forma de calcular é o quê? É dividir os 5 milhões e 400 mil por 360 e multiplicar por 65. Dá do mesmo jeito, tá? Esses modelos aqui, esses outros modelos aqui de administração de caixa, a gente tratou em sala, mas eu não vou cobrar em prova, tá? Fica a título de conhecimento. Tem maiores esclarecimentos no material e nos slides aí dá para vocês se inteirarem de como que funciona cada um deles, tá? E aí tem exemplos também numéricos, tá? Sobre cada um deles. Bacana? Como o cálculo é um pouco mais complexo, eu preferi evitar de colocá-los na prova, tá? Mas aí, se vocês precisarem consultar ou qualquer coisa, tá aí disponível para vocês, certo? Os dois principais métodos aí, tá? Que são utilizados é o de lote econômico, tá? E o modelo de OR. Agora vamos partir, pessoal, para... Professor? Sim, pode falar. Pode falar. Desculpa interromper o senhor. Você pode voltar lá só nos dados lá do saldo mínimo de caixa? Posso voltar agora. Só volta lá rapidinho, só para me tirar um print aqui. Só nos dados. Só nos dados? Os dados da questão estão aqui. Isso. Conseguiu tirar Só um foto? minutinho. Print? A gente vai resolver uma questão no desafio. É esse aqui mesmo. A gente vai resolver uma questão aqui no desafio que vai envolver esse cálculo, tá? Ah, tá ok então. Eu tirei Conseguiu? já. Valeu. Aí tá aqui os cálculos, tá, pessoal? Bora então
partir para o desafio aqui. Um instantinho. Pronto. Estão vendo aí a tela no Word aí, pessoal? Só confirme para mim aí no chat aí. Bacana, vamos começar então. Esse desafio eu já coloquei na plataforma, tá? E aí na plataforma tá para vocês responderem por lá mesmo, tá? Eu criei um questionário lá e ele é de múltipla escolha, bonitinho. Você tem 2 chances de resolver, tá? E vai valer 0,33, tá? Na média da N1. Bora lá. Primeiro, né? Marque como V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Tá fácil para vocês visualizarem aí ou o zoom tá pouco? Se tiver pouco, aumenta aqui. Beleza. Mais um aqui. Então, a primeira questão é marcar V ou F, tá? Bora lá. Um portfólio, por mais bem diversificado que seja, não é capaz de eliminar totalmente o risco. Pessoal, isso aqui é verdadeiro, tá? Eu falei com vocês na revisão, no bloco passado, justamente isso. E por mais diversificado que seja, é impossível que seja eliminado todo o risco, tá? Então, é verdadeiro, perdão. Um portfólio, por mais bem diversificado que seja, não é capaz de eliminar totalmente o risco. Verdadeiro. Tá? O que o portfólio faz é mitigar o risco, mas eliminá-lo totalmente é impossível. Segunda afirmação. O administrador financeiro tem como principal responsabilidade a tomada de decisões sobre investimento e financiamento. Isso aqui também verdadeiro, pessoal. Eu falei para vocês, é importante sempre saber que o administrador financeiro, tá? Ele vai tomar decisões levando em consideração o risco e o retorno, obviamente, né? Porque ele é uma pessoa racional, então ele vai levar em consideração o risco e o retorno, e essas decisões elas vão envolver investimento e financiamento. Então, verdadeiro também esse enunciado, tá? E por fim aqui, ó, o aumento do lucro contábil é o objetivo da administração financeira, buscando assim tornar a empresa mais rica. Bom, também falamos isso no bloco passado, né, pessoal? O objetivo da administração financeira não é o lucro, mas sim o aumento da riqueza do acionista e não da empresa, tá? Do acionista. É aumentar o valor da ação da empresa. Esse é o objetivo da administração financeira. Então, o lucro contábil não é o objetivo. Então, falso para esse enunciado. Com isso, a gente chega ao gabarito aqui, que no nosso caso vai ser a alternativa B, tá? B é a resposta correta. Certinho? Quem quiser printar, printa aí, tá? Eu vou dar continuidade aqui. E não tem como mandar esse daqui já com gabarito, tá? Vocês podem tentar lá na plataforma que vai ter tudo bonitinho. Beleza. Continuar. Lê as afirmações sobre o sistema financeiro a seguir e assinar a alternativa incorreta. Então prestem atenção, pessoal, é a incorreta que a gente está buscando. Bora lá. O sistema financeiro nacional possui relevância social e econômica no contexto da intermediação de recursos no mercado. Verdadeiro, né, pessoal? Verdadeiro porque o sistema financeiro nacional ele vai ter uma importância econômica, porque vai fazer essa transferência de recursos, tá? Tem essa importância social, porque é interessante que se tenham cada vez mais empresas no país, tá? Então, essa intermediação de recursos é interessante para o desenvolvimento econômico e social, tá? Então, verdadeiro, não é o nosso gabarito. A gente está procurando errado. O Sistema Financeiro Nacional, SFN, é formado tanto por entidades públicas como privadas, que se utilizam de diversos instrumentos financeiros. Novamente, correto, né, pessoal? Então, não é o nosso gabarito. Como eu falei para vocês, o subsistema normativo, geralmente ele é totalmente composto por instituições públicas, enquanto que o subsistema operativo ou executivo,
ele vai ser repleto, né, de instituições privadas, certo? Então, não é é correto o gabarito, a letra B, então não é o nosso gabarito. O Conselho Monetário Nacional é o principal órgão integrante do subsistema normativo. Verdadeiro. Tá? E como é verdadeiro, também não é o nosso gabarito. A Superintendência de Seguros Privados integra o subsistema normativo, sendo a principal entidade executiva do Conselho Monetário Nacional. Pessoal, isso aqui está errado, tá? A principal entidade executiva do Conselho Monetário Nacional é o Banco Central do Brasil, tá? Como eu falei para vocês na revisão. O Banco Central do Brasil é a principal entidade executiva aí do Conselho Monetário Nacional, e não a SUSEP, tá? A SUSEP, na verdade, ela é a principal, né, do Conselho Nacional de Seguros Privados, e não do Conselho Monetário Nacional, tá? Seguros privados, ó. Conselho Nacional de Seguros Privados, é lá. Conselho Monetário Nacional, você vai ter o Bacen e você vai ter a CVM, certo? Comissão de Valores Imobiliários, certo? Então, por isso, essa daqui está errada, e como a letra D está errada, ela é o nosso gabarito. Tá? Vamos ver, a letra E está correta também, tá? A entidade responsável pela fiscalização das bolsas de valores nacionais, assim como os títulos negociados pelas sociedades anônimas no mercado de capitais, é a Comissão de Valores Imobiliários, CVM. Correto também a questão, tá, pessoal? Então, por estar correta, ela também não é o nosso gabarito, como eu disse, estamos procurando a incorreta. Se alguém quiser printar aí, editar para o desafio, tá aí bonitinho. Vamos para a questão 3. Só, ó, isso aqui até estava na lista de questões, então tá tranquilo isso aqui para vocês. O período decorrido entre a aquisição da matéria-prima, então marque aí, da aquisição da matéria-prima até o recebimento pelo produto da venda. O que é isso aqui, pessoal? Responda aí no chat aí, por favor. Isso aqui tá tão tranquilo que eu vou deixar vocês responderem aí pelo chat. Tá até batido. Alguém, por gentileza, se manifeste aí no chat. Muito bom. Obrigado, Alex. Valeu, Daniel. O pessoal tá afiado, tranquilo, né, pessoal? Isso aqui. Questão bônus. Fica operacional. A Beatriz também. O pessoal tá afiado. Isso aqui tá tranquilo. Suelen. Aí. O pessoal tá fera, ninja. Tudo meu aluno, tudo meus alunos, né? Meus alunos são tops. Professor bom desse, né? Brincadeira, pessoal. Bora lá para a questão 4. A companhia Pelo Menos Depilação, entenderei pelo menos, apresenta um prazo médio de pagamento a fornecedores e funcionários de 20 dias, tá? A entidade gira seus estoques 9 vezes ao ano e duplicados a receber de clientes 5 vezes ao ano. Sendo assim, o prazo médio de cobrança ou recebimento, tá? O prazo médio de estocagem, o ciclo operacional e o ciclo de caixa em dias são respectivamente. Então, pessoal, bora lá fazer continha. A gente sabe que o prazo médio de pagamento aos fornecedores e funcionários são de 20 dias, tá? Então, cadê? Vou grifar aqui, tá? 20 dias. Os estoques, eles giram 9 vezes ao ano. Se eles giram 9 vezes ao ano, eu vou dividir 360 por 9, tá? Dividir 360 por 9. 360 dividido por 9 aí vai dar 40 dias, tá? Então, o nosso prazo médio de estocagem, tá? Vai ser de 40 dias. Então, é o segundo item aqui, tá? Que está pedindo respectivamente. Então, prazo médio de estocagem, a gente sabe que os estoques giram 9 vezes ao ano, então 40 dias. Então, qual aqui que tem no segundo aqui 40? Esse daqui. Então, já achamos o gabarito aqui. Vamos continuar as continhas, tá?
Vou fazer aqui ó, o cálculo só para facilitar aqui para vocês visualizarem, tá? Vou fazer aqui primeiro do PME, das médias de estocagem. Vai ser igual a 360 dividido por 9 vai dar igual a 40. Tá? Só que antes disso, eu tinha que ter calculado aqui o prazo médio de cobrança, ou PMR, para quem preferir, tá? Prazo médio de recebimento, ou de cobrança, tanto faz. É a mesma coisa. Pessoal que tá perguntando aqui, professor, não estou conseguindo encontrar esse desafio no AVA. O desafio está dentro da aula. Tem uma aula lá, está escrito assim, ó, revisão, aula de revisão. É o último link que tem lá embaixo. Tá? Se vocês forem descendo as subseções lá, vocês vão encontrar. Depois eu respondo isso no WhatsApp, tá? Para não atrapalhar a aula, para a gente dar continuidade aqui e continuar rapidinho aqui, tá? Senão o nosso tempo acaba aqui e a gente não consegue resolver todas as questões. Aí depois eu tiro as dúvidas aqui no WhatsApp. Belezinha? Vamos continuar aqui, então. O prazo médio de cobrança. Isso, obrigado aí, ó, o Alex colocou. Lá está escrito assim, ó, revisão para avaliação bimestral N1. Se vocês clicarem lá, vocês vão encontrar o desafio, tá? Cliquem lá, o desafio está dentro desse link aí. Bora lá, continuar aqui. Prazo médio de cobrança. A entidade gira os estoques, aqui, duplicados a receber. Ela gira duplicados a receber 5 vezes ao ano. 5 vezes ao ano vai dar o quê, então? 72 dias, tá? 360 dividido por 5 dá igual a 72. Somando esses dois aqui, fazendo essa difícil conta, a gente vai chegar ao ciclo operacional, tá? O ciclo operacional vai ser igual aos 72, tá? Mais 40. Então, a gente tem que ele vai ser de 112. E o ciclo de caixa, o ciclo financeiro, quanto que vai ser? O ciclo de caixa, o ciclo financeiro, ele vai ser igual a os 112, tá? Menos os 20 dias, tá? Então vai ser igual a 92. Gabarito é letra A. Certo? Gabarito, então, pessoal, letra A, tá? Vamos dar continuidade aqui à resolução. Penúltima questão aqui, tá? O tempo está quase acabando, vamos acelerar. A questão 5. A companhia O Rei Melão, distribuidora de frutas, tá? Gira seus estoques 12 vezes ao ano e possui um prazo médio de pagamento aos fornecedores de 15 dias e um prazo de cobrança ou prazo de recebimento, tá? De 40 dias. Determine seu ciclo operacional e o ciclo de caixa, respectivamente. Vamos fazer isso aqui até o pessoal ficar craque isso aqui de olho fechado. Vamos lá. Giro de estoque aqui, né? Para saber o prazo médio de estocagem, eu vou fazer o seguinte. Eu sei que o estoque gira 12 vezes ao ano. Se ele gira 12 vezes ao ano, vamos lá. 12, 360 dividido por 12 vai dar igual a 30, tá? ME. E o prazo de recebimento aqui é de 40 dias, tá? Prazo médio de cobrança, o recebimento vai ser igual a 40, tá? 40 dias. Somando os dois, a gente vai chegar a 70 dias, tá? Ciclo operacional. Ciclo operacional vai ser igual aos dois, né? Então, vamos lá. 30 mais 40. Fazendo essa conta quase impossível, vai dar 70. E aí, o ciclo financeiro, ou o ciclo de caixa, vai ser igual a... Vou colocar para ficar padronizado. Como que era o... 15 dias o prazo médio de pagamento dos fornecedores. Então, vamos lá. 70 menos 15 igual 55. 55 dias. Então, vou colocar o nosso gabarito aqui. Vamos lá. O ciclo operacional é de 70. E o ciclo de caixa, o ciclo financeiro, é de 55 dias.
Pronto. Tá aí a resposta, letra E. Agora a última questão. Última questão agora, pessoal. Deixa eu ver aqui o chat aqui. Isso aí, pessoal, tá tranquilo. Questões são tranquilas, tranquilinhas. Valeu, obrigado, Alex. Criativo que no nome das empresas, então. Top, pessoal. Vamos lá. A empresa Wesley Salgadão Limitada gira seus estoques 6 vezes ao ano e suas duplicatas a receber 4 vezes ao ano, enquanto o prazo médio de pagamento a fornecedores e funcionários é de 30 dias. Supondo uma estimativa de desembolso de 750 mil para o ciclo operacional, o saldo mínimo de caixa será. Aí, ó, pessoal, agora sim a gente vai deixar as coisas um pouquinho mais complicadas, mas tá tranquilo. Professor, volta na 4, por favor. Na 4 ou na 5? Na 4 também. Aqui é a 4. Quer que reduza o zoom? Aí, pode dar uma printada violenta aí. Obrigada. Nada. Continuar aqui, pessoal. Bora lá. A 5 aí já. Conseguiu printar a 5? Sim, sim. Beleza. Agora bora para 6, então. Terminar aqui. Rapidão, que nós temos só 5 minutos. O estoque gira 6 vezes ao ano, tá? Então, prazo médio de estocagem. Prazo médio de estocagem vai ser igual a 60, tá? 360 dividido por 60. Não, perdão, dividido por 6 é igual a 60. 60 dias. As duplicatas a receber vão girar quantas vezes aí? 4 vezes ao ano, tá? Prazo médio de cobrança igual a 360 dividido por 4. Vai dar aí 90, tá? 90 dias. Somando os dois, a gente chega ao ciclo operacional, certo? O ciclo operacional é de 150 dias, tá? Não precisa refazer aqui, porque vocês já sabem por quê, né? 60 mais 90. Tá? 60 mais 90 igual 150. Coisa bem detalhada para facilitar. Depois disso, a gente tem que o ciclo de caixa, o ciclo financeiro, tanto faz, é 150 menos o prazo médio de pagamento dos fornecedores, que é de 30 dias, menos 30. Vai dar igual a 120. Beleza? E agora, para calcular o saldo mínimo de caixa? Para calcular o saldo mínimo de caixa, basta a gente fazer o seguinte. O nosso ciclo de caixa é de 120 dias, certo? A gente faz 300 saldo mínimo de caixa. Primeiro eu vou fazer aqui 360 dividido, né, por 120, que é o nosso ciclo de caixa, tá? É quando a empresa, qual é o período que a empresa vai precisar de dinheiro ali. Ó, o pessoal já fez, ó. O pessoal já fez aí. Parabéns aí quem foi que fez aqui. O Marcos Vinícius. Parabéns, é isso aí mesmo, Marcos. Tem a resposta. 360 dividido por 120 vai dar igual a 3, tá? É igual a 3. E aí agora basta fazer o quê? Eu vou pegar esses 3 aqui e vou dividir os 750 por 3, tá? 750 mil dividido por 350 dividido por 120. Tá? Aqui dentro aqui, ó, vai dar 3, tá? Aí vamos dividir o 750 por 3, a gente chega a 250. Esse é o saldo mínimo de caixa, 250 mil, tá, pessoal? Seus zeros 1. Então, a nossa resposta aqui é letra C, tá? Letra C é o gabarito. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Alguém tem dúvidas ainda?
Vou facilitar para vocês printarem aí, pessoal, que quiser printar. O cálculo é esse, tá? Basicamente, eu vou dividir o ano, tá? 360 dias, pelo ciclo de caixa, eu vou saber quanto que é o giro de caixa. Sabendo o giro de caixa, basta dividir, né, a estimativa de desembolso para o ciclo operacional, tá? E aí eu vou saber. Aí, então, vou voltar aqui na 5 aqui, só um minuto. Aqui é a 5. Beleza? Tudo certinho, pessoal? Tudo tranquilo? É isso, pessoal. O desafio só tem 6 questões. A prova tem 10, tá? Mas a prova não foge disso, não. Tá? Quem conseguiu resolver isso aqui, vai para a prova já tranquilo. E aí, quem quiser estudar pelo material, eu recomendo pegar a aula de 1 a 3, tá? O material da aula de 1 a 3 está tudo tranquilo lá. Tem tudo que vocês precisam, tá? E aí, conseguindo fazer essa revisão aqui, vocês já vão se dar bem na prova já. Vai ser beleza.